Olá pessoal, dando continuidade, estamos analisando a Resolução 213 de 2015 do CNJ sobre a audiência de custódia. Então, continua a resolução tratando de perguntas que o magistrado deve fazer à pessoa que estaria à sua frente na audiência de custódia, a pessoa presa em flagrante. E aqui no artigo 8º, inciso 10, o juiz deve averiguar, por perguntas e visualmente, hipótese de gravidez, existência de filhos ou dependentes sob cuidados da pessoa presa em flagrante delito, histórico de doença grave, incluídos os transtornos mentais e a dependência química, para analisar o cabimento de encaminhamento assistencial e da concessão de liberdade provisória, sem ou com a imposição de medida cautelar. Lembra, quando estudamos inquérito policial, acerca das medidas que a autoridade policial deve tomar quando toma conhecimento de uma infração penal? E aqui está uma medida que a autoridade policial tem que tomar, que é também fazer as mesmas averiguações. Essa atitude do delegado de polícia, que é obrigatória, mitiga sua discricionariedade lá no inquérito policial. E ao juiz também incumbe a mesma averiguação, tanto aqui na audiência de custódia, quanto na audiência lá no processo de instrução e julgamento. Isso porque tais informações serão usadas para análise do cabimento da medida cautelar de internação provisória, artigo 319, inciso 7. O semi-imputável e o inimputável, assim verificado por laudo médico, eles podem sofrer a internação provisória, se a infração penal for cometida com violência ou grave ameaça à pessoa. Então você tem uma hipótese aqui de que haverá esse tipo de aplicação de medida cautelar, a internação provisória. Por quê, pessoal? Porque nem sempre vai ser aplicada a prisão preventiva. De regra, a prisão é exceção total. Só que a prisão preventiva poderá vir a ser decretada. Então, se a mulher é grávida, aí você tem que analisar também o cabimento da prisão domiciliar, que já é uma conversão da prisão preventiva que foi decretada em domiciliar. Por isso que você tem que saber o motivo dessa pergunta aqui que o juiz faz, que o delegado deve fazer e apurar durante o inquérito também. Filhos, a idade dos filhos, se possuem doenças, se aquela pessoa que está ali presa também possui doença grave. Tudo isso vai ser trabalhado lá na frente se houver a prisão preventiva. Então, uma informação importante deve ser colhida previamente para no futuro ser utilizada. Parágrafo 1º. Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito, o juiz deferirá ao Ministério Público e à defesa técnica nesta ordem. Isso é fácil de você lembrar, porque a defesa sempre fala por último. Reperguntas compatíveis com a natureza do ato. Esse aviso aqui fica mais para o Ministério Público. E você vai lembrar tudo que eu falei com relação ao juiz. O Ministério Público ele deve se ater às hipóteses do flagrante previsto no artigo 302 do CPP. Na audiência de custódia, se avalia a legalidade do flagrante. Se o flagrante é ilegal, tem que ser relaxado. Relaxamento de prisão em flagrante está ligada à prisão ilegal. Você não relaxa uma prisão legal. A prisão legal, uma vez reconhecida, seguirá para uma outra análise, que é a sua conversão em preventiva ou concessão de liberdade provisória. Então, a prisão ilegal deve ser relaxada. Então, o MP ele deve se ater às hipóteses do 302, do CPP, inciso 1, 2, 3 e 4. Flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante ficto. Tem que saber se aconteceu mesmo o flagrante, senão não é caso de flagrante. E aí as circunstâncias trazem situações para a gente que a experiência vai fazer com que as perguntas adequadas sejam feitas. Por exemplo, se a pessoa foi presa em flagrante dentro de casa, a casa é asilo inviolável.
teve mesmo o flagrante, houve uma perseguição, ou 2 dias depois que a polícia chegou lá e entrou na casa da pessoa, dizendo que estava entrando para prender alguém em flagrante que foi perseguido. E se essa pessoa foi presa dentro de casa e está sendo colocado que a prisão se deu na rua? A prisão em flagrante possui requisitos, artigo 302. Então, as perguntas devem girar em torno dessa situação, da legalidade do flagrante. Porque acontece muitas vezes que o flagrante é realmente ilegal. E o MP quer cavar algumas respostas para justificar a prisão preventiva direta, sem conversão da prisão em flagrante. Porque você não converte prisão ilegal, prisão em flagrante ilegal, em preventiva. Pode acontecer da decretação da prisão preventiva diretamente, independente da análise do flagrante. Então, uma vez que o flagrante ele é considerado ilegal, a UMP pode vir a arguir sobre fatos para fins de cavar uma prisão preventiva direta. Então, é preciso ficar atento realmente às garantias individuais. O delegado de polícia, o agente policial deve trabalhar corretamente lá no momento do flagrante. Se não há flagrante, não faça o flagrante, porque vai movimentar toda uma máquina, vai gerar muito custo e pode gerar, inclusive, uma mácula que vai contaminar a justa causa para eventual ação penal, porque no momento que se prende alguém em flagrante também se apreende proveito do crime, instrumento do crime que esteja ali com a pessoa, aparelho celular, etc. E aí pode vir lá na frente contaminar uma ação penal, a prescrição vai estar correndo e vai dar problema, vai movimentar a máquina, tem custo e podemos morrer na praia. Quem faz opção de trabalhar como operador do direito tem que observar os ditames da lei para fazer uma persecução penal correta. A proteção dos bens jurídicos que justifica a ciência penal e também a ciência processual penal tem por pressuposto a correção de todo o procedimento, senão não estaremos levando a sério o direito penal nem o processo penal. E aquilo que o ser humano não leva a sério, ele não respeita. E aí reside o germe da ilegitimidade. A sociedade em geral, então, perde força. Feitas então as reperguntas compatíveis com o ato, o promotor de justiça e a defesa podem fazer os requerimentos. Cada um fará o requerimento compatível com a sua atuação. A defesa, logicamente, não vai requerer decretação de prisão preventiva. Quem vai fazer é o Ministério Público. A liberdade provisória e a prisão preventiva, nós vamos estudar passo a passo mais à frente. Então, não vou falar ainda sobre o cabimento da liberdade provisória, os requisitos, ou sobre as medidas cautelares diversas da prisão previstas lá no artigo 319. Nós vamos estudar isso de maneira organizada em momento oportuno, bem como também faremos o estudo da prisão preventiva. Por enquanto, eu quero que você se atenha aqui a esse procedimento e saber que a defesa pode, então, pedir o relaxamento da prisão ou a concessão da liberdade provisória, sabendo dos requisitos para tanto. E o MP deve fazer quais pedidos? Deve fazer todos os pedidos. O MP ele não está atuando aqui na audiência de custódia apenas na função de futuro sujeito processual na ação penal que advirá. Ele atua aqui na audiência de custódia sobremaneira como fiscal da lei. Ele precisa também observar os ditames do Protocolo de Istambul, do Pacto de Direitos Civis e Políticos da Convenção Americana de Direitos Humanos e também ele deve requerer o relaxamento da prisão em flagrante se perceber que a prisão é ilegal. Da mesma forma, poderá também requerer a liberdade provisória, verificando-se os requisitos, como sem medidas cautelares, e também pode fazer o requerimento de prisão preventiva. E no mesmo sentido, e na sequência, pode também pedir a conversão da prisão preventiva em domiciliar, observando-se estas informações colhidas aqui à luz do inciso 10, trabalhadas pelo magistrado. Inciso 4. Também a defesa e o Ministério Público poderão requerer a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa. Aqui é a mesma coisa, é uma cláusula geral, igual a essa aqui do inciso 9,
para poder suprir qualquer eventualidade que não possamos fazer a previsão. Não é possível prever tudo. Então, também é dada uma cláusula geral para o Ministério Público e para a Defesa. Seguindo, concluída a audiência de custódia, cópia da ata será entregue à pessoa presa em flagrante delito, ao defensor, ao Ministério Público, tomando-se a ciência de todos e apenas o auto de prisão em flagrante, com antecedentes e cópia da ata, seguirá para a livre distribuição. Então, o juiz plantonista, o juiz que estaria na audiência de custódia, ele não fica prevento para julgar eventual ação penal. Isso seguirá para livre distribuição. E aí nós teremos a figura do juiz da causa. Esse juiz da causa que ficará prevento para a ação penal. E em face desse juiz da causa, que deverá ser manejado eventual habeas corpus. E você também deve atentar que o juiz da causa não é a instância revisora do juízo que atuou na audiência de custódia. Quem revisa a decisão tomada pelo juiz da audiência de custódia é o tribunal. Então, o Tribunal de Justiça ou o TRF que vai analisar eventual manejo de habeas corpus com pleito de cassação de eventual decisão do juiz que atuou na audiência de custódia. Da mesma forma, se o MP interpor um rese, um recurso em sentido estrito, de qualquer das decisões que não tenha lhe satisfeito tomada pelo juiz da audiência de custódia, ele vai interpor esse rese para o tribunal. O juízo da causa não é a instância revisora do juízo da audiência de custódia. Tá certo? Parágrafo 5º. Proferida a decisão que resultar no relaxamento da prisão em flagrante, na concessão da liberdade provisória, sem ou com imposição de medida cautelar alternativa à prisão, ou quando determinado o imediato arquivamento do inquérito, a pessoa presa em flagrante delito será prontamente colocada em liberdade. Então aqui, pessoal, a regra é clara, é prontamente. Se a pessoa não deve ficar presa, o flagrante foi considerado ilegal, houve a concessão de liberdade provisória, não é para ficar nem um minuto preso. Só que tem aquela praxe ali por causa da expedição do alvará de soltura. Então vamos trabalhar aqui com a razoabilidade que regula também as relações sociais quando não há uma norma específica. É o bom senso. A pessoa tem que ficar ali, está aguardando realmente um procedimento. Agora, a coisa se estendeu demais, aí já começa a complicar e vai configurar constrangimento ilegal. Só que tem um problema. Se está em discussão ali crime de violência doméstica, aí tem um adendo aqui que você tem que prestar atenção. Se a mulher não estiver presente na audiência, deverá, antes da expedição do alvará de soltura, ser notificada da decisão sem prejuízo da intimação de seu advogado ou do defensor público. Então, a notificação tem que ser a mulher, pessoalmente, porque ela pode querer se proteger, pessoal. Pode acontecer alguma coisa, como de fato acontece, e você verifica notícias na TV. O sujeito saiu da audiência de custódia, não foi preso preventivamente, e mata alguém. E esse alguém é a mulher. Isso acontece porque o juiz fica também de mãos atadas. Eu coloquei essa tela branca aqui que eu vou explicar a situação melhor. Para você desenhando, vai ficar mais fácil. O artigo 313 do CPP traz as hipóteses de cabimento da prisão preventiva. Então, tem os incisos. O inciso 1 diz que fica autorizada a prisão preventiva, e aqui são condições alternativas e não são só essas as condições. São condições que têm que estar presentes, mas ainda vamos ter que avaliar outras condições previstas no artigo 312. Só que por exclusão, se não houver nenhuma presença de algumas dessas alternativas aqui, já não vai caber a prisão preventiva. Então, no inciso 1, é dito que precisa ter um crime doloso e com a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Isso é um
ponto já que tem que ser avaliado. Aí vamos para o inciso 2. A pessoa tem que ser reincidente em crime doloso. Aí vamos para o inciso 3. Pode ser também decretada a prisão preventiva para garantia de medida protetiva nos casos de violência doméstica. Então, olha só, você tem aqui uma primeira hipótese, que é prisão preventiva autorizada para crimes dolosos cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 4 anos. Aí vamos para a outra hipótese. Se a pessoa for reincidente em crime doloso. E no item 3, para garantir de medida protetiva nos casos de violência doméstica, ou violência contra idoso, violência contra pessoa com deficiência, não importa, é para garantir de medida protetiva. Agora vamos para o caso concreto. A pessoa, ela está lá na audiência de custódia e aí o juiz, por qualquer motivo, objetivo, lógico, ele está avaliando o caso, mas o caso é de violência doméstica. Ele não converte a prisão daquela pessoa em flagrante em preventiva. E ele vai dizer por quê. Aí você olha aqui os requisitos que eu estou te dando e agora trabalha com as hipóteses corriqueiras que acontecem no caso de violência doméstica. O que nós temos? Nós temos, de maneira corriqueira, a hipótese de ameaça, dano ou lesão leve. Então é isso que você tem. Ameaça, dano e lesão leve. Quando não é isso, é o homicídio direto. Mas os casos do dia a dia são esses. Vamos analisar agora uma a uma dessas hipóteses e vamos encaixar dentro do contexto da audiência de custódia e prisão preventiva. Presta atenção no exemplo que eu vou te dar. O namorado, o marido, o companheiro, não importa, ameaçou a mulher, segurou no braço dela, causou aquela lesão leve e pegou o celular dela e tacou no chão e quebrou. Então o que você vai ter aí? Você vai ter ameaça, dano simples, e você vai ter uma lesão leve. Tá certo? Aí a pessoa, a mulher, chamou a polícia, o camarada foi conduzido até a DP, foi capturado e foi lavrado flagrante, não tem problema nenhum. A ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. A mulher foi ouvida pela autoridade policial e disse que gostaria sim que ele fosse preso em flagrante. O dano é um crime de ação penal privada. A mulher também falou que gostaria que ele fosse preso em flagrante. Então aqui tudo bem. A autoridade policial pode lavrar o flagrante ali, continuar com seu trabalho naquela audiência lá na delegacia e lavrar o flagrante sem problema nenhum. E a lesão leve? Não precisa perguntar para ela, porque nos termos do artigo 41 da Lei Maria da Penha, a lesão leve é um crime de violência contra a mulher. Então, o artigo 41 da Lei Maria da Penha diz que não se aplica a lei dos juizados especiais e a lesão leve, lá de acordo com a Lei 9.099, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Só que a Lei Maria da Penha afasta a aplicação da Lei 9.099 nesse caso. Então você vai trabalhar com o Código Penal. Então a lesão leve para violência contra a mulher é de ação penal pública incondicionada. Assim, a autoridade policial pode lavrar o flagrante por causa desses 3 crimes aqui, ó. Tranquilo, preencheu os requisitos lá na delegacia. Agora vamos para a audiência de custódia.
Está lá na audiência de custódia. O juiz tem que avaliar se o flagrante foi legal. Foi legal, não vai relaxar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ver se é o caso de preventiva. Então ele tem que ir direto lá no 313 do CPP. Olhar se esses crimes aqui se encaixam naquelas hipóteses do 313. Os crimes e as circunstâncias. Você tem uma ameaça que a pena é de 1 a 6 meses. O dano é de 1 a 6 meses. E a lesão leve é de 3 meses a 1 ano. Então você já afasta aqui o inciso 1 do 313. Não vai se encaixar aqui. Você tem crime, os crimes são dolosos, só que você não atingiu o requisito da quantidade de pena máxima em abstrato. Mais de 4 anos. Acabou. Aí ele vai partir agora, o juiz, na análise do caso, para o inciso 2 do 313. Ele vai puxar lá a FAQ do sujeito e vai ver se ele é reincidente em crime doloso. Se constar lá nos antecedentes do sujeito que ele já foi condenado por qualquer um desses crimes aqui, por sentença, transitar em julgado, aí ele é reincidente. Reincidente em crime doloso. Aí não tem problema nenhum. O juiz vai ter um seu requisito primeiro, aquele do 313 alternativo, que ele já tem que verificar, presente. Então ele poderá fundamentar uma prisão preventiva. Mas esse sujeito aqui do nosso caso, hipotético, ele não é reincidente, como acontece na prática. Você não verifica as estatísticas aí das ocorrências policiais? As mulheres chamam a polícia aí na ameaça, que é condicionar a representação. Não quer representar, vai até o juiz, diz que não quer mesmo, aí morre ali. O dano é privado. Se é privado, aí ela não quer fazer nada também. E na lesão leve, você hoje tem a natureza pública da ação penal, o sujeito vai ser condenado, você não vai aplicar a Lei 9.099, então não vai ter direito àqueles benefícios da Lei 9.099, então poderá ter aqui sim uma condenação hoje. Por isso que a Lei Maria da Penha foi importante, é progressista, porque tirou da mulher esse fardo de poder tirar o processo, poder tirar lá a reclamação. Não dá para tirar mais. Então agora aqui na lesão leve dá para ter uma reincidência. Só que você também vê as estatísticas que as mulheres não fazem ocorrência, não chama a polícia, não faz nada. As lesões leves vão acontecendo e da leve vai para o homicídio. Então, nesse caso hipotético aqui, nós não temos os requisitos do inciso 1, não tem do inciso 2 e vamos para o inciso 3. O inciso 3 diz que cabe prisão preventiva para garantir o cumprimento de medidas protetivas. Então, nesse caso aqui específico, esse caso hipotético, tem que ser uma situação em que a mulher já chamou a polícia, o delegado já fixou medida protetiva, o delegado pode fazer isso, e tem medida protetiva rolando e o sujeito descumpre. Descumpre cometendo infração penal. Aí foi preso em flagrante. Então o juiz ele pode aqui, de acordo com o inciso 3, decretar a preventiva para o quê? Garantia do cumprimento de medida protetiva. Só que se não tem medida protetiva e o sujeito ameaçou, causou lesão leve ou causou um dano a um bem da mulher, ele vai sair. Ele não vai poder ficar ali. Então a única coisa que vai acontecer, de acordo com a nossa regrinha lá da resolução do CNJ, é que a mulher terá que ser notificada previamente que ele vai sair. Houve o relaxamento da prisão, se foi legal, ou ele saiu mediante a liberdade provisória. E aqui o juiz vai fixar uma medida cautelar no sentido de uma medida protetiva. Não pode se aproximar da mulher. Artigo 319 do CPP já faz a previsão da medida cautelar que é fixada ali junto com a liberdade provisória.
invoca inclusive a própria Lei Maria da Penha. Então, a partir dali, se ele voltar mais uma vez para a audiência de custódia, aí o juiz já terá fundamento para a prisão preventiva, mas nesse primeiro momento não tem. Ele está saindo dali com uma ordem de não se aproximar da mulher, uma medida protetiva. E é nesse momento que ele vai lá e mata a mulher. Então é uma situação que a legislação não dá a guarida para o juiz de pronto ele já evitar isso. E a população cai em cima lá. Ah, a mulher foi lá, reclamou, disse que queria representar, disse tudo. A lesão leve hoje é ação penal pública incondicionada, a justiça não fez nada, a pessoa saiu, matou a mulher. Infelizmente, é um problema de legitimidade democrática. A população elege os seus candidatos, eles vão lá para a Câmara dos Deputados e não trazem uma legislação que atenda aí a esse problema, entendeu? E aqui você vai ainda ter que trabalhar uma outra situação, a ponderação de direitos fundamentais. De um lado, você tem a liberdade do sujeito que está ali, na audiência de custódia. Você tem aqui em cima uma regra que diz que, se ele não vai ficar preso, prontamente deve ser colocado em liberdade. Então você tem a liberdade do sujeito. Como que você fundamenta essa possibilidade dele ficar ali, detido ali, até que a notificação à mulher seja feita? E o tempo que isso pode demorar? Você tem que fundamentar isso na ponderação de direitos fundamentais. A mulher tem direito fundamental à integridade física e à vida. Ele ameaçou essa mulher, o sujeito causou uma lesão leve na mulher, e daí pode realmente decorrer um homicídio ou uma lesão grave ou gravíssima. A lesão grave ou gravíssima já permite a prisão preventiva, porque a pena máxima abstrata supera 4 anos, mas a nossa hipótese aqui é de lesão leve. Então você vai sustentar, segurar o sujeito ali até a notificação acontecer na ponderação de direitos fundamentais. Mas se isso demorar muito, vai gerar aí hipóteses de constrangimento ilegal e até abuso de autoridade. Porque se houver uma demora excessiva, aí não dá mais para sustentar essa detenção desse sujeito, ele vai ter que sair, tá ok, pessoal? Então, vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente continua com mais audiência de custódia. Até lá, um abraço.